lembrar por que a gente se reúne aqui. A gente se diz cristão, e cristão é quem segue a Cristo, né? Jesus Cristo é o único elo entre a terra e o céu. Não existe nenhum outro elo, nenhum outro mediador, não existe ninguém. Ele falou que somente por ele é que se vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. A gente vem a Jesus Cristo crendo no que ele fez. A gente não fez nada, nem teria a possibilidade de fazer nada. Jesus é Deus que se fez homem, veio aqui na terra, tomou o pecado da raça humana inteira e compareceu. Quando ele foi para a cruz, ele estava comparecendo diante da justiça de Deus, que condena o pecador à morte. E ali ele se tornou pecado. E Deus cobrou dele tudo que a justiça dele, Deus, exige, que era a morte. A alma que pecar, esta morrerá, está escrito. Quando eu ouço isso e creio nisso, Deus faz um novo espírito dentro de mim, porque a raça humana está perdida. Por isso que a gente nasce tão confusa. Ah, mas eu não sei direito, onde é que está Deus? Está nessa religião, está naquela religião? Não, não está em religião nenhuma, está em Jesus Cristo. Eu digo sempre que religião foi uma invenção bem diabólica para confundir. Não que a gente, no final, fala, eu sou evangélica, eu sou de algum segmento cristão, as pessoas interpretam como uma religião. Mas, na verdade, a gente tem que estar acima disso, a gente tem que estar em Jesus Cristo. Só Ele levou o meu pecado. Quando eu recebo, a gente fala, recebi Jesus Cristo, quer dizer, quando eu creio que Ele realmente fez isso, eu creio, lá dentro Deus sopra um novo espírito em mim, porque todo mundo da raça humana nasce com esse espírito, que é a comunicação de Deus conosco, morto, isto é, separado de Deus. Quando eu entendo o que Jesus fez e creio, Deus sopra um novo espírito, e aí eu nasço no céu e aí eu passo a entender as coisas da Bíblia que antes eu não entendia. Aí eu começo a entender realmente o que é religião e o que é um relacionamento direto com Deus. Mas a nossa alma precisa de se assemelhar a Jesus Cristo. O que é a minha alma? É a minha personalidade, né? É a minha personalidade. Ela é composta de mente, vontade e emoções. Todo mundo tem. A alma é a minha personalidade, sou eu. A minha alma me representa. Quando alguém me descreve, não fisicamente, mas como eu sou, ele está descrevendo a minha alma. É nervosa, é calma, é assim, é assado, e está descrevendo como eu sou, a minha alma. E essa alma, quando eu recebo Jesus Cristo, ela não está salva ainda. Ela não sabe ainda as coisas. Ela precisa entrar num processo que se chama santificação. A Bíblia chama de santificação, que é a salvação da minha alma. O que é a salvação da minha alma? Agora que eu tenho a vida de Deus lá dentro de mim através do Espírito, quando eu entendi o que Jesus fez e pedi para Ele entrar para a minha vida, agora eu tenho aquela consciência, lembra que nós estávamos falando a semana passada? Aquela consciência da vida de Deus em mim. E quem tem sabe que tem, não é uma coisa etérea, não é uma coisa abstrata, não, é bem concreta. Como é que você sabe que você está viva? Você não sabe explicar muito bem isso, mas é a consciência da vida que está dentro de você que você sabe que está vivo. Todo mundo que está vivo sabe que está vivo. É a consciência, saber com. E quem tem a vida de Deus tem essa consciência dessa vida de Deus. Sabe que tem a vida de Deus. Mas a alma, aquela guerra, gente, é a guerra. Agora eu tenho a vida de Deus dentro de mim, eu sei que eu recebi o Senhor Jesus, mas o que é isso? Como eu gosto de pecar ainda. Como eu gosto das coisas do mundo. Como é difícil pegar a palavra de Deus e ficar meditando e vendo realmente, conhecendo a Deus, não lendo para ter sorte, nem lendo porque mandaram ler. Ler para ir transformando. O intuito dessas reuniões é entendermos cada vez mais isso, porque é difícil, a alma é difícil de entender as coisas de Deus.
Porque a gente nasce separado de Deus. Ninguém pode falar, eu sou de Deus desde que eu nasci. Eu já ouvi muito essa frase. Pode saber que então aí não é de Deus mesmo. Porque não existe isso. Ninguém nasce com Deus. Você tem que ouvir o que Jesus fez e crer. E depois, Deus vai lhe dando dia a dia. Você precisa desenvolver, não rituais religiosos, mas você precisa desenvolver uma amizade com Deus. Exatamente como quando você conhece alguém, por alguma circunstância, você começa a encontrar mais com aquela pessoa, começa a ver afinidades com aquela pessoa, e você vai convivendo, é aí que você vai conhecendo. E quanto mais você conhece, mais você gosta. Estou falando de amizade real. As amizades que a gente tem, que pode falar, é minha amiga. Amiga é aquela que te conhece mesmo e ainda continua te aceitando. Isso é amigo. É exatamente isso que tem que acontecer com Deus. Mas, gente, como que a gente trata Deus? Geralmente, o que acontece, você aceita Jesus e aí você começa a ir numa igreja. Você vai no domingo, você ouve um sermão, você vai na quarta-feira numa reunião de oração, você vai na quinta que tem um estudo bíblico e aí você fala assim, tá ticado. A gente acha que ter Deus é cumprir programas de igreja. A gente acha que ter Deus, e agora que eu sou cristã, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Às vezes lá dentro você está louca para fazer, mas agora você é crente. Que chatice, hein, gente? Ô, coisa chata, hein? Você querer fazer uma coisa e não poder. E não tem nada lá dentro. É uma religião que tá te dando uma lista do que fazer, uma lista do que não fazer. Agora, quando você desenvolve essa amizade com Deus, é lógico que precisa ter um grupo. Deus deixou o ministério de ensino, outros têm o de misericórdia, o outro tem o de profeta, o outro tem o de pastor. E assim que o corpo anda, é assim que uma igreja funciona. E é assim que eu vou ouvindo e aprendendo. E aquela pessoa que Deus chamou para pastorear a minha vida, que Deus chamou para ensinar na minha vida, a gente precisa desses dons, mas Deus só tem uma meta. Ele me salvou para restaurar em mim a imagem dele. Isto é o resumo. Nós temos que andar com Deus. Eu tenho que realmente ter um pastor, ler a Bíblia, vir nessa aula, nas reuniões, para entendendo cada vez mais como funciona o reino de Deus e me integrar nele e andar com Deus e lá no meu quarto tratar com Deus mesmo, nada de oração empetecada, abre o seu coração, fala para Deus, eu tenho pecado, tá difícil, mas eu quero andar no teu caminho. É assim que a gente fala. Em tudo a gente tem que ir tendo essa convivência, isso é comunhão, ter coisas em comum. Isso que quer dizer comunhão. Eu tenho uma vida em comum com Deus. É lógico que quando você recebe Jesus, você não sabe tudo. Você não vai saber como é que vai andar. Você não vai saber muita coisa. Mas aquilo que eu tenho falado para vocês, o coração tem que estar em busca de Deus. De Deus, não da mão de Deus, de Deus. Eu tenho um cachorrinho que ele ama que faça cosquinha. Se você fica com a mão assim, ele faz assim. Aí você esconde a mão e ele faz assim. E Fritz, você tá parecendo um crente. Só que é a mão, né? Só que é a mão. Você é interesseiro. Ele só quer a mão de Deus fazendo coisa pra gente. E ele fala, busca a minha face. Busca a minha face. Isso é a única chave da nossa felicidade, igreja. Por isso que eu sempre falo que o diabo inventou as religiões para fazer essa confusão e você não sabe ali. O que você faz? O que eu faço então para agradar a Deus? Como? E a gente está aqui falando de várias formas o que Deus quer de nós depois que eu recebo Jesus Cristo. A gente tem falado no senhorio de Cristo.
Nós lemos a semana passada na Bíblia algumas passagens que mostram que Jesus é o Salvador do mundo. Mas quando alguém entende essa salvação e recebe e pede para o Senhor Jesus entrar na sua vida, ele entra como Senhor. Ele é o Salvador, mas ele entra para a nossa vida como Senhor. E Senhor é Senhor. Senhor é para ser obedecido. Mas as coisas de Deus são muito diferentes. Quando a gente fala Senhor obedecido, você já pensa num senhor, um escravo. A gente já tem essa ideia mundana, né? E é completamente diferente. Ele nos dá toda a graça, todo o poder para a gente se submeter a Ele. O nosso enfoque agora, sempre visando a santificação, isto é, sempre visando a sermos mais semelhantes a Jesus. Jesus é o modelo da nova raça. Quando Jesus ressuscitou, que Deus falou, este é o meu filho, primogênito entre muitos irmãos, ele estava criando de novo a raça humana. Jesus Cristo, homem, é o cabeça dessa raça, mas nunca ele deixa de ser Deus, Deus o Filho. Mas ele também é o último Adão, como fala a Bíblia, porque ele iniciou, ele pagou a conta que o primeiro Adão tinha deixado aqui na terra e iniciou uma nova raça. Todos que recebem Jesus entram para essa raça nova. E você também, nesse momento, se transforma em igreja. Deus está fazendo um programa que se chama igreja. O programa do Velho Testamento de Deus se chamou Israel. As nações, depois ele fez um programa chamado Israel. Israel rejeitou o Senhor, vai voltar, vai ser restaurado, mas enquanto Israel está em disciplina, Deus está fazendo um programa chamado igreja. A igreja é composta de judeus indivíduos agora e pessoas de todas as nações que compõem o corpo de Cristo aqui na terra. Aqueles que realmente receberam Jesus. Hoje, Deus habita na sua igreja. O único lugar de habitação de Deus aqui na terra é no espírito daqueles que têm Jesus Cristo. Não habita em outro lugar. Se você pensa que ele habita no prédio da igreja que você vai, não. A hora que o povo sai, não tem ninguém ali. A igreja somos nós. E a nossa vida, todo cristão verdadeiro aqui na terra, é comparada na Bíblia como uma edificação, uma casa sendo edificada. O Espírito Santo habita no nosso espírito, mas o plano de Deus é passar a vida dele para a minha alma e para o meu corpo. Ele está fazendo um templo para ele habitar. Ele já habita. Você vai falar, mas ele já habita no meu espírito. Não, mas o templo não está pronto, falta a alma e a parte de fora. É verdade que o nosso corpo só será totalmente transformado quando Jesus vier buscar a sua igreja, que a igreja subir no arrebatamento. Aí o corpo vai ser transformado. Mas o nosso corpo tem que acompanhar a santificação da nossa alma. Porque é o corpo que me reflete. Não é verdade? É o jeito que eu falo, é o jeito que eu visto, é o jeito que eu me comporto. O povo vai ver ou não a Deus em mim. É isso aí. Deus quer transformar. E quando fala que Ele está fazendo o templo em nós, Ele está mostrando que é essa transformação da nossa personalidade. Não tirando a minha personalidade, nem fazendo uma lavagem cerebral, mas revestindo, como Ele me criou, a imagem de Jesus Cristo. Com a santidade de Jesus Cristo. Então Ele está fazendo o templo. E a figura usada é a do tabernáculo. Por quê? O principal que eu queria falar para vocês é como tinha detalhe no tabernáculo. E Moisés, que recebeu a ordem para construir e para supervisionar, não tinha liberdade para fazer nada da cabeça dele. Tinha que ser exatamente como ele viu no modelo. Aí ele convocou os artesãos, os tecelões, todos os operários que iam fazer, e Deus capacitou-os. Então primeiro eles foram transformados em pessoas capazes
de fazer. E aí foram fazer. O que está muito errado no nosso meio. A gente recebe Jesus Cristo, às vezes entra para uma organização e a gente quer fazer. Quer logo ter um cargo de fazer alguma coisa, quer fazer, mas não é ainda. Não tem transformação. É um desastre. E é isso que está envergonhando o nome de Jesus. Não, quando eu falo tudo errado, é exagero meu. Tem as exceções, né? Quando o profeta Elias estava numa crise de depressão por causa da perseguição de Jezabel, ele se sentiu com tanta autopiedade e ele chorava, ele ficava depressivo. Pessoal, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Ah, só eu fiquei, só eu. O único que crê em Deus e é profeta de Deus. Deus falou assim para ele, quem te disse? Eu que estou falando do meu jeito, viu, gente? Do jeito marciano. Tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Então a gente tem gente muito firme aí. Tem, porque Deus não deixa assim. Mas essa inversão prejudica demais, de um modo geral, as igrejas. Porque se as pessoas têm um jeitão bom de falar, logo é convidado para dar aula, nunca teve chamado de ensino, pode ser um ótimo professor de história, de geografia, de química, de física, do que quiser, mas não de palavra, porque para falar da palavra tem que ter chamado. Para ser pastor tem que ter chamado, não é fazer seminário e procurar uma igreja para pastorear. É um desastre. E eu não estou falando lá longe, nem apontando para ninguém. Eu contei para vocês do meu marido. Lembra semana passada? Ele não tem o chamado de pastor. Não deu certo, não dá. Se você tem coração sincero, não dá. Agora, se você tem um coração comerciante, dá. Dá aqui para a terra, né? Mas não para Deus. Eu tenho medo de ver o julgamento de certos pastores que hoje se dizem pastores de Jesus. Não é para nós falar, agora eu sou de Jesus, então agora eu vou mudar, então eu vou fazer uma plantinha aqui da minha vida. Não. Deus que vai santificar. Deus que vai colocar o dom. E quando o seu caráter estiver sendo movido pelo Espírito, você vai exercer o dom de uma forma correta, como servo, como Jesus exerceu. No Espírito de Cristo. Todo dom tem que ser exercido no Espírito de Cristo. E eu também falei isso a semana passada, eu estou recordando. Jesus tirou a túnica e pôs a toalha, e pegou a bacia e lavou os pés. É assim que a gente serve os irmãos. Lá dentro tem que estar de bacia, na mão, toalha e ajoelhado. É Deus que inicia tudo. E é Ele que nos capacita. O modelo do nosso templo que Ele quer construir é dele. E o fundamento é importantíssimo que você põe. É aquilo que vai dar forma e segurar o edifício. A cor da tinta que você escolheu pode ser maravilhosa. O telhado pode ter vindo da Alemanha. As janelas foi a coisa mais espetacular que inventaram. Mas se o fundamento não estiver bom, vai cair. Toda essa beleza vai cair. É verdade ou não? O fundamento da nossa vida, desse edifício, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso estar fundado numa denominação. Eu não posso estar fundada numa doutrina. E eu vou falar para vocês. Hoje está difícil. A inversão está crescendo. Tudo que é anti-Deus, mas usando até o nome de Deus para ser anti-Deus, é tão violento que se você não tiver o fundamento de Jesus Cristo, você vai ficar confuso. Você vai ficar confusa para criar os seus filhos. Você vai ficar confusa para tomar suas decisões, para tomar sua posição, para você proclamar o que tem que ser proclamado. Você vai ficar confuso. Eu estava contando que hoje eu estou com um programa novo do Windows 8 que é complicado, queria fazer o Skype e não consegui. Sem a Microsoft, eu ponho a senha que eu tenho lá, não dava certo.
Aí eu resolvi fazer inteirinha, né? Comecei tudo de novo. Nome, sobrenome, tereré, pereré. Sexo. Aí eu apertei o diálogo. Feminino, masculino, indefinido. Vocês já tinham visto isso? Não. Está lá. É só você querer fazer uma senha Microsoft, você vai ver isso. É tão incorretamente político você não admitir isso. Não sou eu que admito isso ou não, é Deus. Não é o número de pessoas que aderem ou não que definem o que Deus aprova e o que Deus não aprova. A igreja tem que orar e tem que amar essas pessoas. E falar a verdade, pedir a conversão, porque aí é liberto. Mas você corre o risco de ir para a cadeia. Então, o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. E para termos esse fundamento, não é brincadeira. Eu sempre digo, o cristianismo é um convite ao sofrimento. Sofrimento para a nossa alma. Ela quer continuar mandando. Não é o Senhor Jesus, sou eu. A Bíblia fala assim, mas eu acho. Eu acho. Não, isso era para aquele tempo. Não, agora não é mais assim. Então você me dá uma chave na Bíblia que fala para que tempo. Então, gente, não são os ensinos mentais da Bíblia que vão nos trazer aquela consciência de vida. Mas é a própria vida, se eu tenho, ela vai me trazer a consciência de vida. Agora, a gente precisa de firmar Jesus como fundamento. Aquele dia eu vou ali e falo, realmente, de coração, eu entendi que Jesus levou o meu pecado. Pagou tudo diante de Deus no meu lugar. Deus aceitou dele. E agora é só eu falar, sim, Senhor, eu creio e eu quero que o Senhor entre para a minha vida como Senhor. O fundamento está colocado, não está? Mas ele não está firmado. Precisa firmar. O fundamento não joga assim, né? Falei para vocês, eu fiz uma lajinha assim, foi absurdo, exagero. Tinha uns 3 metros para baixo, com bomba pondo. Mas tudo isso com uma lojinha. Senão trinca. Precisou firmar. Não foi só marcar, nem fazer aqueles buracos, mas precisou firmar. Tinha ferro, tinha pedra, tinha muito cimento, tinha bomba, tinha tudo. E nós precisamos firmar o senhorio de Cristo na minha vida. Não é pedra, não é cimento, não é bomba, não é a Concremix, nem a Engemix, mas tem 2 materiais que firmam o senhorio de Cristo para que o edifício fique firme. E os 2 materiais se chamam obediência e submissão. Obediência e submissão. Não adianta o Senhor Jesus entrar para a sua vida como Senhor. Você falar para todo mundo, põe no jornal e no rádio e na televisão que Ele é o seu Senhor. E não obedece. Não existe Senhor sem a obediência do servo. Existe? Não. Então você pode falar, é um conhecido. Jesus Cristo é meu conhecido. Mas não fale que Ele é seu Senhor, se não há nem a intenção de obedecer. Submissão e obediência são os materiais que firmam o senhorio de Cristo na sua vida. O nosso problema, o problema da Igreja de Jesus, não é de jeito nenhum falta da palavra. Não é a falta de ensinamento. Se você não está feliz na tua igreja, ninguém ensina, tem igrejas aí que não ensinam, é proibido até ensinar a Bíblia, não é bom tal. Você vai numa internet, digita lá, panorama bíblico. Vamos mexer. Você vai ter ensino. Você sabe de alguém que realmente é do Senhor e que ensina, ou que tem aqueles, né, meu marido não está quase podendo ir à igreja, ele ouve o Ricardo Barbosa direto, é uma bênção, é maravilhoso. É falta? Não, é só você apertar uns botõezinhos ali, você vai, chega lá, você tem ensino. Não é falta de ensino. Não é falta do entendimento. É a falta da obediência e da submissão. Eu acho lindo.
Achei lindo. Nossa, isso falou para mim, no meu coração. Mas chega na segunda-feira, você nem lembra que falou. Você não pratica, você não... Passou. Não é isso que acontece? E acontece, gente, porque a nossa alma, ela não está acostumada a reter as coisas de Deus. A mente retém o capítulo da novela, a mente retém a roupa da sua amiga que você achou horrorosa, a mente retém não sei o que lá, a mente retém tudo. Mas a palavra de Deus é difícil porque ela não está acostumada, é uma coisa espiritual. Ela tem que ser transformada para ela reter. Estão entendendo o que eu estou falando? Desculpa, eu não estou chamando vocês de não entendedores, mas eu fico tão aflita para que vocês entendam o conceito da coisa. E não seja mais esse ensino que amanhã você fala, gostou da aula? Pode falar não, pode falar gostei. O que tratou a você? Não lembro. Foi uma benção. Mas o que falou? Ai, olha, eu não sei, eu sei que me tocou tanto, né? A gente recebe com entusiasmo da alma ali e tal, mas não fica. A nossa alma é assim mesmo. A submissão e a obediência são materiais, instrumentos vitais para que o senhorio de Cristo seja firmado na minha vida. Ele seja mesmo o meu Senhor. E, gente, vocês podem estar pensando assim, aí eu vou ler aqui a Bíblia e pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, aí eu vou fazendo para obedecer. Aí você está na rua, alguém fala uma coisa, te propõe uma coisa que você acha meio estranha, mas você nunca viu, você fala, espera só um pouquinho, eu vou lá em casa abrir minha Bíblia nos 10 mandamentos para ver se isso está lá. É lá dentro. O Espírito Santo vai mover você. Ele vai te dar sinal verde e vermelho através da paz. Ele vai dar. Se você tem convivência com Deus, Ele vai dar. Ele mesmo vai te direcionando. Ele vai lembrando as coisas que você leu. Ele vai te dando entendimento quando você dá tempo para conviver com Deus. Você não vai se tornar amigo de ninguém se você não conviver. Imaginou você se tornar amigo de alguém? Conheci a Maria hoje. Aí eu chego para Maria e falo assim, muito prazer. Olha, Maria, para você ser minha amiga, vai ser muito bom. Mas você tem que chegar na minha casa dando 3 pulinhos. Aí depois você dá 30 passos para a direita. Aí você faz assim no cabelo. Aí nós vamos começar a ser amigos. Quer dizer, nem chega, nem começo de amizade, que ela vai pensar que você saiu do hospício, né? Mas a gente faz assim com Deus. A gente faz assim com Deus. Eu faço aqueles rituais que eu nem entendo nada e eu acho que eu estou andando com Deus. Deus me criou, eu fui criada à semelhança dele, ele é uma pessoa. Ele é o Criador, ele é infinito, ele é tudo que ele é. Mas ele é uma pessoa. E eu sei disso porque ele me criou a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, ela está toda trincada por causa do pecado. Mas a estrutura é aquela. Por isso que eu sei que Deus é uma pessoa. Porque eu sou uma pessoa. Mas eu tenho que me relacionar com essa pessoa. E o Espírito dentro de mim, ele vai fazendo essa transformação. Porque igreja, você receber Jesus Cristo não faz você religioso, mas faz você voltar à verdadeira humanidade, como Deus criou para ser. É isso que é ter Jesus. Você volta a ser realmente da raça humana, a verdadeira. E essa transformação na sua alma vai completando essa verdadeira humanidade. Quando Deus criou o homem, ele tinha total comunhão com Deus. Ele aparecia toda tarde naquele jardim. Era normal, porque não havia pecado. Esse véu que nos separa de Deus e que Jesus rasgou, e Hebreus diz que foi a sua própria carne, o véu ficou aberto, eu posso entrar, mas eu vejo ainda esse véu. E ele tem que ir saindo cada vez mais. Cada vez que eu me santifico mais, eu fico mais íntima de Deus. E eu vou provando como é bom. A santidade é boa. Mas quando você pensa em santidade, você pensa no não. Não pode fumar, não pode dançar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A santidade é boa. É linda. Porque a santidade vai me trazendo de volta para a verdadeira raça como Deus criou. E isso só pode trazer paz, alegria, amor. O problema é que a igreja precisa de ter fé e obediência. Quando nós cremos,
nós obedecemos. Obediência e submissão são duas coisas necessárias. Obediência e submissão, eu já falei, são os instrumentos. Mas elas têm uma diferença. A submissão me leva à obediência. E o que é submissão? Eu já falei muito rapidamente aqui. A submissão vai além da obediência. É uma atitude interior de confiança. Quando eu me submeto a alguém, essa submissão, ela não vem nem com tanta percepção da minha parte. Porque eu respeito aquela pessoa, eu confio naquela pessoa e por isso eu me submeto a ela. Isso que é submissão. É uma confiança interior. E você quer estar sobre aquela pessoa, você quer a orientação daquela pessoa. Você se submete a ela. A obediência pode vir sem a submissão. Os fariseus eram obedientes à lei? Mas eles eram submissos a Deus? Não. Jesus deu cada trombada neles. Hipócritas. Túmulos caiados. Jesus fala a verdade. E é por amor. Não fica ofendido. É como se você fosse num médico e ele te diagnosticasse uma doença gravíssima e você falasse para ele, doutor, eu estou até ofendido se o senhor falar assim comigo. Se ele não falar, você vai morrer. Ele tem que falar. Você não vai ficar ofendido. É o que Jesus faz. Ele mostra o pecado para nós corrermos dele, do pecado, não de Jesus. A gente vacila tanto na fé de nos entregarmos a esse Deus dessa forma que eu vou conhecendo, e porque eu vou conhecendo, eu quero me submeter a Ele, porque eu confio nele. Mas sabe o que mais impede isso, gente? É o orgulho. A alma está lá, não, mas eu sei, é do meu jeito. O orgulho acho que é a última coisa a cair, porque é uma coisa tão disfarçada, tão horrível. O orgulho é aquilo que sempre você quer ter a razão, você sempre quer ter a última palavra, você sempre quer mostrar que você já sabe tudo, que você... É o orgulho. Tem que combater esse orgulho, falar, Senhor, qualquer tipo de orgulho, na cara ou disfarçado, tira. Tira a soberba. Davi, no Salmo 19, ele fala assim, livra-me da soberba e ficarei livre de grande transgressão. Então serei irrepreensível. Jesus agora veio como Senhor absoluto. Eu queria que vocês abrissem Atos 2:36. O que eu quero também deixar claro é que Jesus é Senhor. Ou ele entra como Senhor ou ele não entra. Não se iluda, igreja. Mas também eu quero trazer um refrigério, né, nessa palavra de hoje. Você não vai entender e nem assim que você recebe Jesus, está tudo certinho, ele é Senhor, você não fala não para ele tudo. Não, vai aprender, o coração tem que estar querendo. E você tem que caminhar, progredir, é devagar. O orgulho, a soberba, ela vai dando os trancos, né? Às vezes carangueja também, vai um para frente, dá uns dois para trás, mas tem que ir para frente. O coração fala, Senhor, eu quero. Só para a gente ver com a palavra, porque a palavra que liberta, a palavra que tem a vida de Deus. Atos 2:36 é o sermão de Pedro, quando a igreja foi inaugurada. Verso 36 fala assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez... Fala com a tua boca. Senhor e Cristo. Tradução de Cristo é ungido. Cristo é uma transliteração do grego. Mashiach no hebraico, Christos no grego, e em português, em vez de traduzir, que quer dizer ungido, transliteraram para Cristo. Mas Cristo quer dizer ungido. O fez Senhor e ungido. O capítulo 10 de Atos 10:36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. São
proclamações da palavra dizendo que Jesus é o Senhor, Senhor, dono. Anotem Romanos 14, 9, mas eu não vou ler. Romanos 14, 9. Se Ele é Senhor absoluto, a minha única resposta é obediência e submissão. Senão Ele não é Senhor. Para de falar que Ele é Senhor. É o que Ele quer. Não é o que eu quero. Mas vocês têm que crer que o que Ele quer é o melhor para mim. Os planos dele para mim são de paz, de amor, são perfeitos. Ele quer me livrar do lixo. Eu gosto de lixo. É o que Ele quer, não o que eu quero. Isso é submissão. E a obediência é a única resposta para quem eu chamo de Senhor. Então a submissão é uma atitude interior de confiança. Quero deixar isso muito claro. De confiança em Deus e em tudo quanto Ele é. Quando nós realmente confiamos em alguém, você se submete a essa pessoa. Você procura essa pessoa. Você quer o conselho dessa pessoa. Você vai obedecer essa pessoa. Por quê? Porque ela está mandando? Porque ela pôs um revólver no teu peito? Não! Você se submete porque você confia. E você ama em quem você confia. É impossível você confiar em alguém que você não ama. Você é submisso porque você confia. E porque você confia, você ama. Pede para o Espírito dar muita revelação. A gente, às vezes, obedece às regras do governo, né? Agora, todo mundo está fazendo o quê? Imposto de renda. Vocês estão fazendo isso porque confiam no governo? Em submissão? Não, vocês estão obedecendo porque para não arrumar encrenca. Isso é obediência, mas uma obediência sem nada lá dentro. Está obedecendo a lei, porque é da lei. Né? A lei de trânsito, obedecendo para não ter multa. Mas não tem submissão, é diferente. Não é porque você confia, que você ama. Vou repetir isso. Os fariseus obedeciam a letra da lei, mas eles não eram submissos a Deus. Era só estampa. Eles chegavam a pintar o rosto de amarelo para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Eles tinham que orar com chale, e o chale de oração ele tem franja. Eles alongavam, Jesus fala isso, vocês alongam as franjas. Olha, está orando, como é santo. Quando ia dar a contribuição, bastante moeda, aquilo era de metal, jogava, olha como ele está dando. Eles obedeciam, tudo isso era da lei, orar era da lei, jejuar era da lei. Mas obedeciam sim, era só a letra. E a palavra diz que a letra mata. Se vocês seguirem a Bíblia dessa forma, mata, continua morto, não tem vida. Agora os discípulos desobedeciam às autoridades para serem submissos a Deus. E isso era uma marca deles. Em Atos, capítulo 4, quero chamar a atenção de vocês para uma passagem muito interessante dos discípulos. No verso 18, Atos, bem no comecinho, 4, né? No capítulo 2 mostra a fundação da igreja. Aqui no 4, eles vão mostrar os primeiros passos dos apóstolos, dos discípulos, inaugurando o cristianismo mesmo, né? E verso 18, as autoridades chamaram os discípulos e fala assim, chamando-os, ordenaram-lhes, eram as autoridades, que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Olha a resposta de Pedro. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, que eles tinham curado um aleijado de nascença. Eles voltaram para o grupo dos apóstolos, né? Eles foram ameaçados e falaram proibido, mas eles falaram, nós não vamos deixar. Eles estavam desobedecendo a autoridade para seguirem a Deus.
No verso 24, fala assim: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eles estão falando que era isso que estava acontecendo, né? Os reis estavam se levantando. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Agora vai para o 5:17. Faz de conta que vocês estão lá em Israel vendo os fariseus ameaçando e os apóstolos orando. E agora aqui no 5:17, eles continuaram a falar. É lógico que as autoridades dos israelitas se levantaram. Levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Eles ficaram com inveja do que a igreja estava fazendo, curando e o povo vendo tudo aquilo, né? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Vocês estão vendo a obediência? A obediência com risco de vida, mas isso é submissão. Eles não obedeceram às autoridades. Por quê? Porque para eles aquilo era o ar que eles estavam respirando. Eles pediram que o Senhor os capacitasse e com todas as ameaças, agora esse anjo estava falando para eles, é para continuar. E gente, não era nas catacumbas, era no templo. Quem era o chefe do templo? Era o sumo sacerdote. Estão percebendo onde que eles estavam? Eles não foram escondidinhos. Tendo ouvido isso, logo romperam e entraram no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere, porque eles tinham prendido, né? Só que eles estavam soltos. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Eles prenderam, o anjo do Senhor soltou e falou: vai no templo e fala. Isso de madrugada, eles foram. Os que tinham prendido estão achando que eles estão presos, que amanheceu, falou: ó, vai lá buscar os prisioneiros. Olha, tá tudo certinho, só que os prisioneiros não estão lá. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser aquilo. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é submissão. Eu estou lendo tudo isso aqui, que é uma história incrível, né? Eu, pelo menos, fico assim. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro.
Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vocês estão vendo? O Espírito Santo foi outorgado aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureciam e queriam matá-los. Agora vai para o 40. Eu estou sendo boazinha, estou pulando. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram, mas eles foram açoitados. E os açoites aqui não era brincadeirinha, não. E eles, agora olha a atitude desses homens. Eu coloquei para vocês verem onde esses homens foram pregar, o que eles ouviram, as ameaças e a serenidade no obedecer. E agora, não acaba só na obediência. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Mas era deles isso? Sabia que dias antes eles estavam escondidos, morrendo de medo, tremendo de medo dos judeus. Mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo quando no dia de Pentecostes o Espírito desceu. Eles estavam com as portas trancadas e a Bíblia fala de medo. E de repente, quando o Senhor os capacita, aí eles puderam fazer, porque fizeram dessa forma. Eles obedeceram em total submissão ao que o Senhor Jesus falou e o anjo mandou, desobedecendo às autoridades. E ainda se sentindo alegres, porque foram tidos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Isso é obediência, igreja. E toda essa coragem não vem de nós, de jeito nenhum. É capacitação do Espírito quando nós nos submetemos. E não se esqueçam, submissão é uma atitude interna de você confiar. Você confia tanto que o que fala, eu faço. A obediência é uma coisa maravilhosa de bênção que é. No obedecer você vai ser capacitado, porque a coisa vem depois. Deus não vai te levar para uma academia, te treinar, te fazer, a hora que você está preparado, falar, agora meu filho, você está bombado, vai. Não. É no indo é que a coisa acontece, porque é por fé. É por fé. Eles não sabiam o que ia acontecer. Paulo, quando foi para Jerusalém, sabia o que ia acontecer. O profeta falou, você vai ser preso, fez toda a encenação para falar, vai ser horrível a tua ida para Jerusalém. E Paulo falou, mas o Senhor mandou, eu vou. Amém? Amém. A obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, tem que sair da nossa submissão à pessoa de Deus. No momento em que nós recebemos Jesus como Senhor. Isso pode ainda não estar acontecendo no grau que tem que ir acontecendo. Mas a capacitação é de Deus, igreja. Não é nossa. Senão os corajosos iam um pouco mais, os covardes ficavam, né? É dele a capacitação. E parece que ele pega os mais fracos mesmo para pousar. Uma das primeiras coisas a ser ensinada para o novo convertido é que Jesus tem de ser Senhor de tudo na nossa vida. De tudo. Como? Como é que é isso? Fala para Deus, Senhor, eu não sei nada, mas eu quero. E Deus vai te levando. E Deus vai te levando. Jesus precisa de ser o Senhor dos teus pensamentos, de ser o Senhor do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, da sua saúde, das suas finanças, dos seus negócios, da criação dos seus filhos, de tudo. Entrega tudo para Ele. Mas o Espírito é maravilhoso, é aos poucos, mas Ele vai, não dá marcha ré, vai para frente. O Senhor realmente dê entendimento, compreensão, muito além do que palavras humanas são capazes, para que a gente tome esse rumo, de deixar Jesus Cristo realmente ser o Senhor da nossa vida e firmar esse fundamento
com submissão e obediência. E é o Espírito que vai dar entendimento e a capacitação para a gente fazer isso. Amém? Amém. Amém quer dizer? Assim seja. É verdade, assim seja. Ó Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque realmente não há falta de entendimento da tua palavra, nem falta da tua palavra, mas há falta em nós, na desobediência, na insubmissão e até desobediência e insubmissão por não entendermos essas coisas ainda, mas queremos que o teu Espírito nos convença e nos leve a uma vida assim contigo, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor conhece as várias áreas, nem nós mesmos conhecemos as nossas. Mas tem liberdade, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo de Deus. E age profundamente, nos mostrando e nos levando para esse caminho da submissão, da obediência, valorizando o que Deus é, porque podemos confiar nele tanto, porque ele é amor. Não é que ele tem, ele é. E ele quer o nosso bem, a nossa libertação. Ele quer trazer a vida integral dele para nós, do espírito para a alma e para o corpo. Dá-nos entendimento e quebrantamento para nos submetermos a ti. Eu quero te louvar e te agradecer por cada pessoa aqui presente e suplicar a tua graça sobre cada um. E eu te agradeço, Pai, por o Senhor ser o nosso Deus. Amplia isso na nossa vida, o entendimento disso. No nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.